Olá, pessoal. Aqui quer falar é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo. E essa aula vai ser direcionada à turma do terceiro ano médio, tá? A gente encerrou aquela parte de eletricidade comigo com a Kévia. Agora, no segundo bimestre, a gente vai estudar a parte do magnetismo, tá? Vocês estão entendendo o magnetismo propriamente dito com a Kévia. E agora, nesse módulo 22, a gente vai entender a indução eletromagnética, tá? A relação entre o magnetismo e a eletricidade. Bem, primeiro, sabendo já um pouco sobre as linhas de campo magnético, como é que funciona o magnetismo, a gente vai entender essa relação aqui. Bem, primeira coisa para entender como é que se gera eletricidade através de magnetismo é entender o conceito de fluxo magnético, tá? De um campo magnético uniforme. Esse uniforme é porque a gente vai admitir que o campo magnético não varia com o passar do tempo, tá? Através de uma espira plana. Então, essa espira vai criar uma área para a gente e a gente vai analisar o que está acontecendo com o magnetismo dentro dessa área. Bem, o que é uma espira? Tá? Uma espira vai ser uma fiação fechada que forma uma área, certo? Uma bobina vai ser várias espiras, tá? Então, o fluxo magnético, a gente vai representar pela letra B, lembre que ele é vetorial, tá? E a área da espira a gente vai representar por A, certo? Que é uma grandeza escalar. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Bem, então eu tenho aqui a direção do campo magnético, certo? Essas linhas aqui horizontais representam o campo magnético. Então eu tenho várias linhas aí e as linhas que atravessam essa espira dá o meu fluxo, tá? Aí eu tenho uma nova relação aqui para a gente aprender, que é a normal da área. Lembra que é uma reta normal? Faz 90 graus com que eu estou trabalhando naquele ponto. Então, se eu tenho aqui essa área, 90 graus, se a espira está com essa inclinação, 90 graus tem que fazer perpendicular aqui a essa área, tá? Esse Nzinho aqui é o vetor normal à superfície, certo? Nesse caso é a área da espira. Então a gente transpõe aqui, né, essa área para uma reta para entender bem essa reta normal aqui, esse vetor reta normal. Então aqui, ó, 90 graus, né, entre a normal e a área. E eu tenho um ângulo entre a normal dessa área com o campo magnético. Por que esse ângulo é importante? Porque dependendo da inclinação da minha espira, eu tenho mais linhas de campo ou menos linhas de campo passando nessa espira, tá? Tanto é que o fluxo magnético é medido dependendo desse ângulo, é o cosseno entre esses ângulos, tá? Esse ângulo θ aqui é o ângulo entre a normal e o campo magnético. B é o valor do campo magnético, ele vai ser uniforme, como a gente viu. E A é a área da espira, tá? Quanto maior a espira, mais linhas de campo tem atravessando ela. Então é tudo diretamente proporcional. Então vamos entender um pouco agora a grandeza relacionada a esses elementos magnéticos aí para o fluxo. A área vai ser em metro quadrado, tá? A gente já conhece bem essa unidade de medida. A intensidade do campo magnético é medida em Tesla. Tá? Vocês viram lá que magnetismo lá foi desenvolvido lá, boa parte pelo entendimento do estudo de Tesla. Então o campo magnético é utilizado como Tesla. E o fluxo, tá? É apresentado pela essa letra grega φ aqui, tá? O fluxo magnético φ vai ser medido em Weber, tá? WB, Weber, ok? Bem, essa é a relação, essa é a fórmula para o fluxo magnético. Entendendo essa relação do cosseno, vamos colocar situações diferentes aqui. Então, eu tenho ângulo 0, ângulo 90 e um ângulo qualquer. Se depende do cosseno, vamos lá. Eu tenho aqui, quando o ângulo for 0, o cosseno vai ser máximo, né? O cosseno vai ser 1, o cosseno de 0 é 1. Então, ó, N e B estão na mesma direção aqui, ó, tá? Esse aí vai ser o fluxo máximo, que a minha área vai estar em pé. Todas as linhas do campo vai estar passando por essa área, tá? Então aqui eu tenho o fluxo máximo quando o ângulo for 0. Aí o meu fluxo vai ser simplesmente o campo vezes a área, ok? O outro extremo é o máximo e o nulo, né? O máximo e o zero. Quando é que ele vai ser 0?
quando o cosseno do ângulo for zero. Que ângulo é esse? Que o cosseno é zero, é o 90. Tá? Ou seja, a área aqui está deitada em relação ao fluxo, a normal está perpendicular ao campo magnético. Esse ângulo é 90, o cosseno de 90 é zero. Então não tem fluxo, tá? Porque não tem nenhuma linha atravessando a área. Está passando rasante a essa área e não está atravessando ela. Tá? Em qualquer outro ângulo, eu vou ter a relação do cosseno desse ângulo. Então não é nem o mínimo nem o máximo. Vai ser um valor dentro desse intervalo. Então, um exemplo aqui, quando o ângulo for 60, vai ser 0,5, que vai ser a metade do fluxo, tá? Então, uma dica aí para vocês. Viu que o ângulo entre a normal e o campo magnético é 60, o fluxo lá vai ser a metade, tá? Porque vai ser um fator de 0,5, que é o cosseno de 60. Dando prosseguimento, entendendo bem esse lance do fluxo que atravessa um espira, as unidades de medida e a equação, a gente vai entender como é que funciona esse fenômeno de indução eletromagnética, tá? Lembre que eu falei para vocês que a natureza, tá? Ela nunca dá nada de graça. Para você retirar energia de algum lugar, você tem que gastar energia. Tá? Então, o fenômeno da indução eletromagnética. Bem, vocês lembram lá que um ímã possui as linhas norte e sul, né? As linhas saem do norte e entram no sul. Então, aqui eu tenho a direção, aqui o sentido do meu campo magnético. Então, o que é que vai acontecer? Eu posso aproximar o norte ou afastar o norte de uma bobina, tá? De um espira. Eu posso aproximar o sul ou afastar o sul de um espira. Isso vai gerar consequências diferentes, porque a natureza não dá nada de graça. Se eu movimentar um ímã próximo ao espira, eu variar o fluxo magnético, se eu variar esse fluxo, eu tenho corrente elétrica, mas ela não vai ser dada de graça. O que é que vai acontecer? Bem, eu não estou aproximando aqui o norte, tá? Eu vou aproximar o norte nessa espira. Então, eu estou aumentando o fluxo de linhas entrando aqui na área, tá? Aproximei. O que é que vai acontecer? A corrente elétrica vai ser gerada de tal forma que o campo magnético vai se opor ao fluxo. Então, se o norte está aproximando, ele não quer que o norte se aproxime. Então, se ele quer afastar o norte, a corrente é dada de tal forma que vai ser criado um norte. Tá? Ele não quer que o norte se aproxime. Então, para repelir o norte, ele cria um campo magnético norte. Então, a corrente tem que ser no sentido aqui anti-horário. Tá? A regra da mão direita, tá? A regra do tapa, você já ouviu falar? Eu vou pegar a minha mão e girar. Tá? Para onde ela girar, o meu polegar vai apontar o norte, tá? O vetor saindo. Então, ó, se eu pegar a minha mão assim, o norte está para esse sentido aqui, ó. Estaria oposto ao norte do ímã, na bobina. Se eu pegar o contrário, vai estar indo para lá, no sentido oposto. Então, está nesse sentido aqui. Da espira estaria indo para a direita, se fosse no sentido horário. Tá? Horário, direita. Anti-horário para a esquerda aqui nesse caso. Essa relação fica mais visível com práticas, tá? Utilizando em situações práticas. Eu vou tentar linkar um vídeo explicando melhor isso, tá? Porque só pela minha mão aqui a relação abstrata aqui da imagem fica meio complicado. Mas entenda que o fluxo magnético, ele se opõe, tá? Conforme está sendo variado aí o da espira. O da espira vai sempre se opor ao meu ímã. Então, se eu aproximei o norte, ele não quer que o norte se aproxime. Então, para afastar o norte, ele cria o norte. Tá? Agora, se ele afastar o norte, ele não quer que o norte se afaste agora. Ele quer que ele se aproxime. Vai sempre se opor a isso, lembre disso. Vai sempre se opor. Então, se eu afastei o norte, eu estou diminuindo o fluxo norte. Então, eu não quero que esse fluxo diminua. Então, a corrente elétrica muda o sentido e cria um sul. Tá? Aqui ele cria um norte para afastar o norte. Aqui ele cria um sul para aproximar o norte, porque eu estou afastando. Então, eu inverti aqui, ó. Girei, inverti, certo? Então, aqui, norte para lá. Então, aqui nessa parte do ímã vai ser criado um sul. E assim eu tenho que gastar energia, eu tenho que fazer uma força para criar uma força. Tá? E isso é o que a gente chama de corrente alternada. Tá? Ela fica mudando o sentido conforme o fluxo magnético vai variando. Tá? Então, tem algumas maneiras de variar o fluxo magnético. Tá? Então, pense comigo.
a corrente, né, que vai ser o I, depende desse fluxo magnético. Quanto que ele variou? Tá? A gente chama de corrente elétrica induzida. Estou induzindo, forçando aquela espira a criar uma corrente elétrica. Tá? Esse fenômeno é chamado indução eletromagnética. Tá? Criar a corrente elétrica através de uma variação do fluxo magnético. E como é que eu posso variar o fluxo magnético? Bem, tem algumas maneiras. Eu posso manter a espira lá e ficar variando a intensidade do campo magnético. Tá? Eu tenho o campo magnético que fica aumentando ou diminuindo. E vai aumentando a quantidade de linhas que passam pela espira. Pode aumentar ou diminuir. Eu posso também aproximar ou afastar um ímã. Certo? Porque conforme eu vou afastando ou aproximando, eu tenho mais linhas ou menos linhas passando pela área. Lembre que quanto mais próximo dos polos, mais linhas de campo magnético eu tenho, mais intenso é o magnetismo. E outra, eu posso deixar o ímã fixo e agora aproximar ou afastar a área, que dá no mesmo, tá? Se eu deixar a área fixa, aproximar ou afastar o ímã, ou posso deixar o ímã fixo, aproximar ou afastar a espira. Isso também funciona, tá? É só o princípio inverso aí. Ou ficar variando a área da espira, né? Ficar girando ela, tá? Ela tá aqui, eu vou ficar girando ela, eu vou mudar a quantidade de linhas que também está passando dentro dessa área. Aí eu vario o fluxo magnético, ok? Então, para fechar aqui, a gente vai entender o seguinte. Eu posso aumentar a área de uma espira ou diminuir a área de uma espira, tá? Eu faço uma espira que tem uma barrinha móvel, eu posso afastar essa barrinha, eu aumento a área, ou seja, consequentemente eu aumento o fluxo magnético nela, ou diminuir a área, tá? Que aí eu diminuo o fluxo magnético nela. Tanto faz aumentar ou diminuir, eu gero corrente elétrica, tá? A questão é que tem que variar. Ah, outra representação aqui, detalhe para vocês. O X aqui tem a ver com o vetor, tá? O X é o vetor entrando no papel, tá? E uma bolinha com um pontinho é o vetor saindo do papel. É como você vê a ponta de uma flecha ou o final da flecha, tá? O Xzinho você está vendo a flecha entrando no papel aqui, na tela do computador de vocês, tá? Então, o sul está saindo e o norte está entrando na tela. O contrário seria o norte saindo e o sul entrando. Xzinho e a bolinha, tá? Esse aqui é o vetor campo magnético. Tá? Então, essas maneiras aí eu tenho de variar o fluxo magnético em um espira. Tá? Logo depois a gente vai entender o cálculo para o quanto de corrente que é criado através da variação desse fluxo. A última maneira aqui de variar o fluxo magnético é girar a espira. Tá? Eu tenho aqui um mecanismo, tá, que vai coletar a corrente elétrica para funcionar o meu dispositivo. Então, se eu tenho aqui uma espira, se eu ficar girando ela, eu vou mudar a relação do ângulo entre o campo magnético, que está representado aqui, com a normal da área. Então, esse ângulo vai ficar mudando, eu vou ficar variando o fluxo magnético. E assim eu tenho a corrente elétrica induzida, e assim é só coletar através das escovas e utilizar. Óbvio que a gente não faz diretamente assim para uma lâmpada, né? A gente armazena em usinas elétricas e tal, e redistribui para a rede doméstica. Tá ok? Então, até isso, a gente vai estudar. Como que se cria uma corrente elétrica através da variação do fluxo magnético. Por enquanto é isso. Espero que tenha entendido. Espero que tenham gostado. E até mais. Obrigado.